Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. O meu convidado hoje é o crítico de cinema Chico Firma, do Filmes do Chico, e a gente vai conversar sobre o filme de cabeceira dele e eu já pergunto direto. Chico, qual é seu filme de cabeceira? Marley, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu demorei para topar, né? Estava muito atarefado esses tempos, mas obrigado. Estou muito feliz de estar aqui para falar de meu amigo Totoro, que a gente estava. Você me perguntou, eu tenho alguns filmes que eu carrego, né, na vida e tal, mas esse filme foi um filme que me arrebatou a primeira vez que eu vi. Eu já vi adulto e nunca mais me largou. Então, né, eu lembro que na primeira vez que eu vi, quando eu fiz a minha lista atualizei minha lista de melhores filmes de todos os tempos, ele foi lá para primeiro lugar. Depois ele se assentou lá e ficou num lugar, continuou especial, mas é talvez um filme que eu mais vejo. E eu revi recentemente, que a minha família estava aqui, meu sobrinho não conhecia, aí eu vi com ele para apresentar o universo do Miyazaki para ele. E esse, até onde eu consigo lembrar, foi o segundo filme que o Miyazaki fez depois da criação do Estúdio Ghibli, né? Exato, exato. O primeiro é o Castelo no Céu, É o Laputa, Castelo no né? Céu, exato. Ele, Isso claro, é. já tinha feito filmes antes, mas em outro Aham. estúdio. Aí, quando ele e os amigos deles montaram o Ghibli, esse foi o segundo filme que ele faz no Ghibli. Exatamente. É, uma coisa que me chamou a atenção, e eu creio que também tenha chamado sua atenção quando, quando viu o Totoro pela primeira vez. Claro, tem muito daquilo que você sempre costuma ver nos filmes do Miyazaki. Tem sempre uma questão assim que envolve aviões, tem sempre uma das grandes paixões do Miyazaki é aviões, e tem aquele vizinho das meninas, está sempre brincando com um aviãozinho. Tem também Exato. muita questão de algum ente querido, na maioria das vezes a mãe hospitalizada ou Uhum. doente, porque o próprio Miyazaki teve essa experiência quando era criança. Mas, independente Exato. disso, quando eu vi o filme a primeira vez, eu sabia pouco do próprio Miyazaki. Mas eu vi muitas similaridades com a história de Alice no País das Maravilhas. Sim, total. Inclusive, inclusive, interessante você mencionar isso, porque toda vez que eu revejo o filme, isso me fica mais forte, principalmente na cena que a May, né, a menininha, ela se agacha para poder entrar num espaço grande e tal. Enfim, aí tem a brincadeira da diferença do tamanho dela para o tamanho do Totoro. Então, com certeza tem isso, de entrar no mundo mágico, né, de entrar no mundo de fantasia. É interessante que a primeira vez que eu vi o Totoro, como eu sabia basicamente o que era, mas eu não tinha muitos detalhes também. E aí eu disse assim, é uma história tão bem contada, tão bem, e de uma maneira concisa lá, que eu pensei que ali fosse tipo, o Totoro fosse uma lenda japonesa, um ser mitológico mesmo, e não é, né? Ele foi uma criação pro filme, É. mas com todas essas referências que o Miyazaki traz, como você falou, a história da mãe, a história da relação com a natureza, que é muito forte nos filmes dele também, Uhum. essa coisa da criança crescendo de alguma maneira, né? Em algum nível, aquelas crianças estão descobrindo o mundo e tal. Nunca é simplesmente uma historinha de criança, é uma historinha de descobrimento mesmo e tal. E a questão da Alice, com certeza, super visível, inclusive em vários planos assim específicos. Aham, até o Gato Bus, né? Não, Lembra que muito, é o muito gato lá gato da o Alice. gato risonho da Alice. É, e traiçoeiro igual, né? A cara dele não é. Exatamente. Apesar dele não ter espaço no filme para fazer muita traquinagem ali, ficou claro que se der, ele faz. Uma coisa curiosa nessa série aqui do filme de cabeceira é que esse é o segundo filme do Miyazaki que um dos meus convidados escolhe. Ah, é? O primeiro que escolheu o Miyazaki foi o Max Valarezo, lá de Brasília, que é Aham. o serviço de entregas da Kiki.
que é Agora ótimo. você escolhe o meu amigo Totoro. E outra coincidência muito feliz para mim é que esses dois filmes são os dois filmes favoritos do Miyazaki e da minha filha. Ela Ah, simplesmente é? tem o Totoro em casa, ela já foi à festa fantasia vestida como a Kiki, ela tem um gato, não é um gato preto como o da Kiki, mas ela tem um Aham. gato. E eu achei muito curiosa essas duas coincidências. Qual foi o teu Não, primeiro contato com o filme? Você disse que já viu adulto. Foi o primeiro filme do Miyazaki que você viu ou você já tinha visto algum trabalho dele antes? Não, o primeiro filme que eu vi foi o Chihiro. Porque, na verdade, assim, o Miyazaki já era muito famoso no Brasil, ele já chegava muito através das comunidades japonesas aqui em São Paulo e tal, mas eu não morava aqui, né? Eu sou de Maceió, morava lá, moro em outras cidades também, e isso não circulava lá. Não tinha exatamente as cópias não estavam disponíveis, eu sei que existiam cópias piratas circulando aqui em São Paulo de todos os filmes do Miyazaki, e tinha realmente essa coisa de trazer as cópias para exibir para a comunidade japonesa, que é uma coisa que sempre existiu muito forte aqui em São Paulo e tal. Mas não, então a primeira vez que eu vi foi o primeiro filme que teve uma distribuição mais clássica, né, no Brasil, que foi o É, Chihiro. até por É, conta da vitória no Oscar, né? Ele ganhou o Oscar de melhor exato, animação, teve todo um hype ex- em torno disso. exatamente, assim. E aí, então, o Chihiro me abriu as portas, é um filme que eu adoro também. Aliás, é difícil um filme do Miyazaki que eu não adore. Tem alguns que eu só gosto, mas a maioria tá no patamar adoro. É, mas aí foi um contato incrível, assim. E aí, se eu não me engano, o Castelo Animado, que foi o filme seguinte dele, eu também vi no cinema. Eu não lembro se. Ah, não. Aí eu comecei a ver filmes da maneira que dava, né? Não vou ficar também fazendo apologia a nada, mas da maneira que dava, comecei a circular e eu acho que o Chihiro foi desculpa, o Totoro foi o primeiro desses, porque é o filme mais, né, o mais clássico dele, eu acho que é esse. O Chihiro tá ali pau a pau. Então eu fui mais com curiosidade. Então eu vi ele por volta, eu acho que foi 2009, mais ou menos. Foi o primeiro que eu vi. O primeiro não, o terceiro que eu vi. E aí depois eu fui vendo os outros, né? Que o Pônio passou no cinema também. Todos os outros passaram no cinema, os Uhum, seguintes, né? E eu fui atrás do Laputa, o Castelo no Céu, do Náusea, que é um filme que eu adoro também. uhum. Esse eu acho maravilhoso, Que é bem inclusive. anterior a esses todos, É antes de de oitenta e ele. quatro. Aham. É, é antes da formação do Ghibli, mas com todas as Sim. características lá. E ele tem muito aquela cara de ficção científica dos anos 80, né? Aham. Eu adoro, adoro. Ele me lembra E muito o visual de alguns trabalhos franceses de ficção científica, como sim, Moebius e outro, o total. Bilal, os artistas europeus, Aham, né, que fizeram muita ficção científica nos anos 70 e 80. Tem um traço sim. que me remete automaticamente a isso. Mas Uhum, eu, uma vez discutindo com amigos meus sobre a obra do Miyazaki, foi mais ou menos um uhum, consenso nessa nossa conversa, e isso não é demérito nenhum ao Totoro, de forma alguma, que o aham, Totoro seria, dentro de toda a obra do Miyazaki, provavelmente o filme assim mais infantil, com tudo de bom que esse termo infantil carrega, e também lúdico do Miyazaki, que é um filme assim muito para cima, é um filme muito muito terno, doce, né? muito doce, Isso. exatamente. Você concorda Aham. com esse veredito que esse grupo meu chegou numa discussão aqui? Concordo totalmente, assim, eu acho que ele é o filme mais infantil, que o público dele é a criança mesmo, só que como o Miyazaki ele tem essa habilidade de conversar com muitos públicos, eu acho que ele se expande e tal. E aí eu fui até procurar aqui quando você falou isso, porque assim, eu fui olhar essa lista que eu fiz, né, logo depois que eu vi o Totoro, eu atualizei minha lista, o meu top 100, e aí eu escrevi aqui bem isso, assim, ó, é, é o filme em que o real mais conversa com o fantástico e é o longa mais ingênuo do diretor. E já é meio que isso, assim, que essa simplicidade que o filme tem, que é meio mágica, né? Enfim, me tocou muito, porque eu acho que ao mesmo tempo em que ele é realmente um filme para criança, ele é um filme muito profundo.
né? Porque ele traz essas questões que a gente comentou já, né? Não vou falar tudo de novo, mas de uma maneira muito, muito lúdica. Eu acho, por exemplo, fazendo uma comparação talvez até meio longe, assim, o Divertidamente 2 que eu vi recentemente, não sei se você já chegou a ver, Já vi, que é sim. então, é um filme que me surpreendeu muito, porque eu acho que ele trata dessa ansiedade de uma geração de adolescentes de uma maneira muito lúdica e com um filtro de filme infantil em que as crianças também pegam o que está sendo traduzido ali. Acho que o Totoro faz isso, ele traz essas questões muito profundas, muito, né, internas, assim, de uma maneira completamente lúdica, completamente fácil para a criança chegar. Meu sobrinho ficou fascinado quando viu, achou lindo. Não, e é uma reação que eu percebo em muitas crianças quando assistem a esse filme em particular. Eh, é fácil vê-los rindo, se emocionando, torcendo, se maravilhando com o Totoro. É impossível não se envolver, né, não se apaixonar pelo Totoro. E eu acho até que a tradução brasileira é até mais feliz do que a tradução americana, que seria Meu Vizinho Totoro. Eu não sei se traduzido do japonês seria mais ou menos isso, não faço ideia, mas em português, Meu Amigo Totoro, eu acho que tem uma abrangência muito maior do que se traduzissem como Meu Vizinho Totoro. Você sabe que eu sou meio purista, né? Então, quando eu sempre via meu vizinho Totoro sendo falado por aí, traduzido por aí. Aí, quando eu vi meu amigo Totoro, eu comecei putz, não quero que mude o nome do filme, mas aí tudo bem também, não é nada demais, né? Eu acho que sim, ele abraça isso. Eu estou traduzindo aqui para o português o Tonari no Totoro para ver o que é que ele fala. Deixa eu ver. Ah, ó, Tonari no Totoro é tipo Totoro ao lado, então é meu vizinho Totoro É, mesmo, hein? Totoro ao lado. Mas ao lado pode ser um amigo que está do teu lado também, né? Então, Pois isso aí eu acho que a universalidade do Totoro, ele cabe tudo, né? Cabe todas essas traduções, esses filtros. e Mas, normalmente quem é fã do filme se refere a ele simplesmente como Totoro, ponto. exato, total. Eu falei que eu ia mostrar, eu tenho um Totoro. Aqui é um só dos que eu tenho aqui em casa, né? Esse aqui eu ganhei da minha sobrinha, que eu, enfim, assisti com ela também algumas vezes. E eu tive essa chance de ir para o Japão e passar no Museu dos Estúdios Ghibli, né? E aí eu comprei todos os personagens, quase, os bonequinhos, assim. Então só tenho uma parte da estante que é só Totoro ali. Mas só voltando, assim, eu fiquei muito em dúvida de que filme eu traria para essa conversa com você, porque o filme de cabeceira. Aí eu pensei assim, poxa, meu filme favorito, que eu sempre falo que o meu filme favorito nos últimos tempos, é o Aurora do Murnau. É Eu um filme que também eu adoro esse adoro, filme. maravilhoso, enfim, mil coisas para falar sobre ele, falaremos outro dia. Você chamou para parte 2 depois. Mas aí eu pensei, pô, já quando você fala filme de cabeceira, quase um comfort filme, né? É um filme de conforto que você vê várias vezes. E o Totoro eu vi sem brincadeira, eu vi acho que mais de 10 vezes. Eu comecei, e olha que é desde 2009 só, não vi desde criança. Certamente eu estaria sei lá, na 30ª vez. Então é um filme que eu acho que ele, além de eu achar ele uma obra-prima mesmo, achar um filme perfeito, eu acho que ele é um filme que ele tem essa coisa de meio aconchegante, né? Um filme que eu gosto de voltar para me sentir bem também. Às vezes estou meio desnorteado da vida aí eu pego um Totoro e vou ser feliz. Pois é, e ele lida com temas que são atemporais. Na obra do Miyazaki como um todo, como a gente até falou no começo da conversa, tem sempre uma questão envolvendo uma mãe doente Uhum. e também um pai ausente. Sim, Aquelas duas meninas, irmãs, encontram esse conforto ou esse alívio para aquele momento difícil que elas estão enfrentando, justamente nessa figura mágica, protetora da floresta que aparece para elas e que
abre um mundo completamente novo, fantástico para elas. E isso você vê bastante na obra do Miyazaki, seja na Kiki, seja no Castelo Encantado, na Viagem de Chihiro, qualquer obra, mesmo no recente, agora me fugiu o título, O Menino e a O Mini Garça. Garça, Então, é total. algo que é um tema bastante recorrente na obra do Uhum. Miyazaki. Você O- percebeu essas características nos outros filmes dele, quando você viu? Apesar de todos serem bem diferentes, mas você vê essa assinatura dele nesses filmes, né? Você reconhece facilmente, é um Miyazaki. Não, com certeza. Até porque o traço é muito parecido, né? De uma maneira geral, dos filmes. Talvez o Ponyo seja ele seja mais solto no traço, mas no geral os traços são muito parecidos. E a temática, sim, no Menino e a Garça tem a questão da mãe muito forte também. Então, isso é muito marcante, assim, essa coisa que ele se não vamos dizer trauma, mas assim, essa questão que é em aberto para sempre, né, na vida do Miyazaki. Miyazaki tem mais de 80 anos e continua falando da mãe o tempo inteiro, porque é uma questão que é importante para ele, né, trazer esse tema sempre. E no Totoro, o que eu acho mais fascinante no Totoro também é como ele lida com isso e ele filtra pela questão da relação das meninas com a natureza, a questão que elas vão se formando. Então tem o ser da natureza que vem para ajudar, e eu nem sei se. Foi um spoiler, né? Mas o filme é de 88, então já Não, tá aí na mas aqui vida. não se preocupe. O pessoal que acompanha essa série sabe que não tem como não revelar Não, algumas coisas. Então, ó, alerta de spoiler constante. tranquilo. E aí assim, a gente vê, por exemplo, a questão da mãe no hospital, o filme inteiro permeando isso tudo, e aí qual é a cena em que marca o fim dessa situação? É o Totoro chamar as meninas para plantar uma árvore na floresta e fazer tipo um ritual, uma dança da chuva, uma coisa assim, e logo depois a mãe começa a ficar bem, já, né, bonitinha, boazinha no hospital. Então, tipo assim, ele trazendo essas questões dele, que são muito peculiares a ele, muito fortes para ele, que é essa relação da gente com a natureza, de como a gente cuida da natureza e a natureza nos devolve, né? É, no filme, de uma forma completamente lúdica, de uma forma completamente integrada à narrativa, não é um momento, vamos fazer agora um momento, sei lá, Haribo, não é? Ele está totalmente abraçado pela narrativa. Então, eu acho muito bom como ele consegue fluir pelas coisas ali. Pois é, mas aquilo que, ó, eu lembro, sempre que eu falo do Miyazaki, eu não tenho como não lembrar do sócio dele no Ghibli, o Isao Takahata, que é outro Aham, grande animador, artista. Tem maravilhoso. dois filmes dele que um deles em particular é um dos filmes mais comoventes que eu já vi na minha vida, que é O Túmulo dos Vagalumes. Feito para chorar. Feito, não, para chorar Aham, copiosamente. E total. apesar de eles terem sido muito amigos, terem trabalhado juntos por mais de 40 anos, terem criado o estúdio, você percebe que existe uma assinatura Miyazaki, mas não existe, Uhum, propriamente dito, talvez só a qualidade das animações, uma assinatura Ghibli, porque a forma como o Isao faz os filmes dele é completamente diferente, mas isso é papo para outra conversa. Eu tenho até uma boa notícia para você e para muitos fãs do ah, Estúdio Ghibli, eu não sei se você já sabe, aham. mas a Sato Company, que é uma distribuidora aí de São Paulo, especialista em filmes japoneses, negociou com os estúdios Ghibli e irá lançar nos cinemas brasileiros, a partir agora desse segundo semestre, 24 filmes dos estúdios Ghibli. No Olha, não sabia. cinema, no cinema. Nossa, já Aí estou em São tremendo aqui. Paulo, seguramente você vai poder ver todos. Aqui em Curitiba, vamos exibi-lo no Cine Passeio. Então, Que quem é fã do legal. Ghibli vai poder ver todos os filmes do estúdio. São 24 ou 25 filmes no total. Eles Que sensacional. conseguiram licenciar todos eles para o Brasil. Você vai poder Aham. rever o Totoro ou ver pela primeira vez na telona.
Nossa, sensacional. Ah, o Doutor eu vi uma vez, teve uma mostra aqui de animação de animes, né? Eu Uhum. cheguei a ver, mas assim, com certeza quero ver todos nessa toada aí. Eu adoro ver filme no cinema, eu acho que Ainda é não o tem melhor lugar para comparação. ver filme. É o melhor lugar, porque assim, a gente dá o jeito que tem também, né? O filme só tem no streaming, o filme só tem de outro jeito, a gente vai atrás. Mas no cinema não tem comparação. É o espaço para onde foi feito o filme, né? Inicialmente, assim. Mesmo animações. E a Sato, ela lançou o último filme do Miyazaki no cinema, porque Sim, ninguém tinha Menina Garça. comprado, e aí ninguém estava comprando, aí a Sato foi e comprou. E a Sato, lá atrás, acho que foi em 90, o filme é de 88, foi 90, 91, foi ela que lançou Akira no Brasil, do Katsuhiro Otomo. Uhum. Então, 88. o filme é de 88. 88, mas ele foi Ah, lançado sim, no sim. Brasil, acho que 2 anos depois. depois. Aham. É, e aí, eu lembro que quando eu fui na mostra, o Sato inaugurou um cinema aqui, né, na Liberdade. E quando eu fui na inauguração, o Sato, né, explicou, contou essa história e falou assim, olha, que quando eu disse, vou comprar o Akira e vou lançar no cinema, ninguém queria exibir o filme porque não, o anime, isso não era lançado no Brasil, isso não existia. E aí ele falou, não, eu vou lançar, vou lançar. Ele conseguiu, não sei como, acho que ele conseguiu o Conjunto Nacional, o cinema que tem lá no Conjunto Nacional, o Uhum. Cinearte. Ele falou, cara, não sei se você conhece o Cinearte aqui, Conheço, conheço. ele dava voltas a fila do Akira. Aí ele conseguiu lançar em mais cinemas por causa disso. Uhum. Então, tem um pioneirismo aí muito legal, achei a iniciativa sensacional. Ó, outra coisa que eu não sei se você vai concordar também, mas naquela mesma discussão que eu tive com esses meus amigos sobre as obras do Miyazaki e tudo, a gente chegou a um veredito também sobre se você quer apresentar a obra do Miyazaki para alguém que nunca viu Miyazaki, comece com Totoro. Também acho. O que é um filme mais universal, eu acho, né? Porque, por exemplo, o Chihiro talvez seja um filme que quem não viu o Totoro tenha mais dificuldade de entrar, porque ele já é mais, ele tem não é adulto exatamente, mas ele tem né, mais elementos mitológicos e tal, aquelas criaturas todas. Se você começa pelo Chihiro, você pode ficar fascinado ou assustado, eu acho. É. E aí tem os outros, assim, talvez o Náusea é um filme que é muito mais adulto, talvez, né? Eu sempre falo adulto, mas na verdade é uma personagem adolescente, né? Mas Uhum. eu acho que é um cinema um pouco mais adulto, menos infantil. E o Porco Rosso também é assim, é um pouco mais adulto também. O Kiki é um filme mais infantil, mas o Totoro eu acho que é um filme de primeiro contato, com certeza. Eu adoraria ter começado pelo Totoro. Não foi esse o meu caminho, mas porque não deu. Mas adoraria. Mas o bom das obras do Ghibli é o importante é começar, porque o que não falta é história boa para você ver. Não só Aham, pelo aspecto visual, artístico e tudo, mas pelas histórias, que primeiro foge do lugar comum. Quem está acostumado com animação ocidental é um outro aham, mundo, é uma outra pegada e tão fascinante quanto, ou até mais em muitos aspectos. aham. E é algo assim que não dá para deixar passar. Se tiver alguma oportunidade. Felizmente, muitos trabalhos do estúdio foram lançados no Brasil em Blu-ray. A Versátil fez no passado uma parceria com a Livraria Cultura, depois conseguiu relançá-lo sozinho. Tem vários Aham, filmes do Miyazaki em ótima exato. qualidade, e agora eu espero que com essa iniciativa da Sato de lançar todos eles no cinema, isso possa gerar todo um hype em torno das produções do estúdio, conquistar novos fãs para esses filmes e, Aham, consequentemente, até possibilitar que eles cheguem a outras plataformas. Eu sei que muitos dos trabalhos do estúdio estão disponíveis na Netflix, né? Mas nem uhum. todos, né? Mas pelo menos Sim. você sabe que hoje tem um local para acessar esses filmes facilmente. Eu fiquei muito feliz quando a Netflix resolveu lançar os filmes lá, né, incluir no catálogo deles, porque, imagina, são filmes que têm essa vontade de falar com as crianças, são obras
super complexas, complexas no sentido, né, de ricas, na verdade. Uhum. E só que não, você não achava num lugar específico. E aí tem a maioria sendo disponibilizada no mesmo lugar, eu acho que é legal. Eu queria muito que os Ghibli, ou Ghibli, deixasse mais fácil o acesso aos curtas, porque eles têm vários curtas, né, que eles começaram a fazer nos anos 90, enfim, 2000 tem mais bastante, assim. Só que eles não lançam em DVD, eles não, porque eles exibem no museu do Estúdio Ghibli lá no Japão. Então, quando você vai, você compra, ou você tem direito, não lembro, a uma sessão dentro desse museu que passa Aham. 2 ou 3 curtas. Beleza, é isso. Brasil, tchau, beijos. Pode voltar para o Brasil. Porque eles querem deixar, eles querem, enfim, a ideia que eu li sobre isso é que querem criar uma coisa um pouco mais mítica mesmo em É relação a uma esses aura curtas. assim especial para esses. Exato, é. Então, de vez em quando vaza um na internet, numa cópia super fuleira, assim, mas não tem os maiores, assim, os maiores não tem a cópia principal. Mas é isso, eu acho que espero que apareçam por aí também. É. Chica, essa conversa poderia continuar virando a noite, mas estamos chegando ao fim. Quem quiser acompanhar teu trabalho, onde é que te encontra? Bom, basicamente eu tô mais no Instagram hoje em dia, @filmes do Chico, né? E aí eu posto minhas críticas lá, minhas listinhas lá e tal. O meu blog continua online, mas eu já não atualizo faz um tempo, né? Virou um arquivo, na verdade. Mas eu não consigo mais atualizar com tanta frequência assim. E eu criei um canal com a Mariane Morissal e a Cecília Barroso no começo desse ano para falar de Oscar, é o Oscar Verso no YouTube. Só que a gente parou, né? Porque acabou o Oscar, tá? A temporada, agora no segundo semestre a gente deve voltar. Então, quem quiser procurar lá também é Oscar Verso. Tá. Eu vou deixar todos esses links aqui embaixo na descrição. Te agradeço essa participação e até o próximo Cinemarden. Obrigado, tchau.